A queda de Jerusalém, o fim de uma era e a resistência de uma fé. A queda de Jerusalém em 70 d.C. não foi apenas um evento militar, mas uma tragédia de proporções épicas que marcou profundamente a história da humanidade, especialmente para o povo judeu. Mais do que uma cidade em ruínas, foi o colapso de um centro espiritual, político e cultural que, por séculos, havia sido símbolo de esperança e aliança com Deus. Jerusalém, a Cidade Santa, era o coração pulsante de uma nação que acreditava ter um pacto sagrado com o Criador. E sua destruição representou para muitos o fim de uma era e um teste definitivo à fé. Antes da destruição, Jerusalém vivia tempos de grande agitação. O Império Romano, que controlava grande parte do mundo conhecido, incluindo a Judéia, impunha pesados tributos e uma presença militar opressiva. Para o povo judeu, essa ocupação era um constante lembrete de sua subjugação. Os romanos não apenas controlavam a política e a economia da região, mas também interferiam em assuntos religiosos, o que aumentava ainda mais as tensões. Essa opressão culminou em uma série de revoltas, a mais significativa delas sendo a Grande Revolta Judaica, que teve início em 66 d.C. O movimento foi alimentado por diferentes facções dentro da sociedade judaica, desde os zelotes, que pregavam a luta armada contra Roma, até os essênios, que buscavam uma renovação espiritual. Essa revolta foi uma declaração de que o povo judeu não suportaria mais ser governado por um poder estrangeiro, especialmente em sua própria terra, a Terra Prometida. No entanto, o que começou como uma esperança de libertação rapidamente se transformou em um pesadelo. Os romanos, liderados pelo general Tito, cercaram Jerusalém no ano 70 d.C., determinado a sufocar a rebelião e restaurar a ordem com força brutal. O cerco e a fome, a agonia de uma cidade. O cerco de Jerusalém foi um dos episódios mais sombrios da história antiga. Durante meses, a cidade foi isolada do mundo exterior. O que se seguiu foi uma verdadeira agonia coletiva. Dentro das muralhas, o povo judeu enfrentava a fome crescente. O fornecimento de alimentos se esgotou rapidamente, e as cenas que se desenrolaram foram de desespero absoluto. Historiadores antigos como Flávio Joséfo, um contemporâneo dos acontecimentos, relatam que a fome dentro da cidade levou a extremos inimagináveis. O preço dos alimentos disparou, e aqueles que não tinham recursos foram obrigados a procurar comida entre os cadáveres. Um reflexo doloroso da degradação humana em meio ao caos. Mães, desesperadas, sacrificavam seus próprios filhos para sobreviver. Essas histórias, por mais horríveis que pareçam, revelam a profundidade do sofrimento que tomou conta da cidade. As muralhas de Jerusalém, que outrora ofereciam proteção, tornaram-se uma prisão de morte. Enquanto isso, fora da cidade, as legiões romanas esperavam pacientemente. Eles construíram rampas de cerco e utilizaram catapultas para bombardear incessantemente as muralhas, enfraquecendo lentamente as defesas. Não havia esperança de socorro para aqueles dentro da cidade, e com o passar dos meses a resistência judaica começou a ceder. A invasão romana, fogo e destruição. Quando os romanos finalmente invadiram Jerusalém, o resultado foi devastador. As forças judaicas, enfraquecidas pela fome e pela doença, foram incapazes de resistir ao ataque implacável das legiões romanas. Tito ordenou que a cidade fosse saqueada, e seus soldados famintos por sangue e vingança não mostraram misericórdia. Homens, mulheres e crianças foram massacrados indiscriminadamente. Os relatos apontam para a morte de centenas de milhares de pessoas, enquanto outras foram vendidas como escravos, espalhando-se pelo vasto império. O ponto mais dramático da invasão foi a destruição do Templo de Jerusalém. Esse não era apenas um edifício. Para o povo judeu, era o centro de sua fé, a morada de Deus na terra. Quando os romanos colocaram fogo no templo, destruindo-o completamente, foi como se a conexão direta entre Deus e seu povo tivesse sido cortada.
As chamas que consumiram o templo marcaram simbolicamente a morte de uma era. O povo judeu agora enfrentava uma pergunta angustiante. O que restaria de sua fé sem o templo, sem Jerusalém? O significado espiritual da destruição. Para muitos, a queda de Jerusalém foi vista como um castigo divino. Havia a crença de que o povo havia falhado em manter a aliança com Deus, e essa falha resultou na devastação de sua cidade mais sagrada. Era como se Deus tivesse abandonado Jerusalém, permitindo que fosse destruída por mãos pagãs. No entanto, para outros, a queda de Jerusalém representou uma transformação espiritual. A destruição do templo, embora devastadora, forçou o povo judeu a repensar sua fé. Sem o templo, que era o coração do culto religioso, os judeus precisaram encontrar novas formas de adorar a Deus. Surgiu então o judaísmo rabínico, centrado na Torá e nas sinagogas. Uma fé que podia ser praticada em qualquer lugar, mesmo na diáspora. A destruição física de Jerusalém não conseguiu aniquilar o espírito de seu povo. Pelo contrário, deu origem a uma nova fase de resistência e adaptação. A diáspora judaica, um povo sem lar. Com a queda de Jerusalém e a destruição do templo, o povo judeu foi forçado a deixar sua terra natal. Aqueles que não foram mortos ou escravizados fugiram para outras partes do império. Essa dispersão do povo judeu, conhecida como diáspora, teve profundas consequências. Sem uma pátria física, o povo judeu se espalhou pelo mundo, mas manteve sua identidade, sua fé e suas tradições. A diáspora tornou-se uma característica definidora do judaísmo por quase 2 milênios. Mesmo longe de Jerusalém, o anseio pela cidade nunca desapareceu. Em cada Páscoa, durante séculos, os judeus repetiriam a promessa: no próximo ano, em Jerusalém. A queda de Jerusalém, longe de destruir a fé judaica, consolidou-a em uma força resistente, capaz de sobreviver às maiores adversidades. Reflexões finais. O legado da queda. A queda de Jerusalém em 70 d.C. não foi apenas uma catástrofe histórica. Foi um evento que moldou o futuro de uma religião e de um povo. Jerusalém, embora destruída, nunca deixou de ser um símbolo de esperança e renovação espiritual. A destruição do templo levou a uma transformação na forma como o povo judeu se conectava com sua fé, e a diáspora resultante espalhou a influência do judaísmo pelo mundo. Hoje, ao lembrar da queda de Jerusalém, não nos deparamos apenas com um episódio sombrio de morte e destruição, mas também com um testemunho da resiliência humana. Mesmo quando tudo parecia perdido, a fé sobreviveu, transformando-se, adaptando-se e prosperando em novas formas. Assim, Jerusalém, a cidade que caiu, permanece, em espírito, erguida nos corações daqueles que continuam a sonhar com sua redenção e renovação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Seu apoio é muito importante e ajuda a levar mais conteúdo interessante para outras pessoas. Deixe seu comentário também, queremos saber sua opinião. Até a próxima!